time is run out. Revelation 10:6, there's no more time. I invite this generation for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Mais uma vez estamos aqui, nesta noite de terça-feira, dia 17 de junho, neste programa. Nos aproximamos mais uma vez para ter um tempo de companheirismo. E, como sempre, ainda estamos aqui, felizes, contentes pelo que o Senhor está fazendo conosco. E eu creio que você também está, apesar das muitas tribulações e provas que o povo de Deus tem atravessado mais especialmente nesses últimos tempos. Mas nós sabemos que este é o sinal também de que algo muito grande está para acontecer. Nós sabemos que a prova da cruz de Jesus foi a prova de que ele estava muito perto de chegar à sua glorificação, a seu estado de maior glória, que foi a ressurreição. E eu creio que uma das maiores promessas que a Bíblia traz para nós é a promessa de uma ressurreição. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos que todos os santos almejaram a ressurreição. E nós temos uma promessa ainda maior do que apenas a ressurreição, mas nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós seríamos transformados e não provaríamos a morte, onde Paulo diz que a morte seria tragada, né? A última que seria vencida seria a morte, e a morte seria tragada por esse povo eleito, por esse grupo eleito que está na terra hoje. Lembre-se, esse grupo eleito já está na terra hoje. Há pessoas caminhando sobre a terra hoje que não provarão a morte. Quem eles são? Talvez nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que através dos frutos nós podemos reconhecer quem eles são, não é verdade? Tivemos um tempo maravilhoso domingo passado e estávamos vendo como é que a mensagem, a Bíblia tem se tornado tão real nesses últimos dias, como nós temos enfatizado tantas vezes aqui. Nós estávamos falando sobre os santos que estão na sexta dimensão, mostrando que eles estão plenamente cientes em que tempo, vamos dizer assim, vamos ver se a gente coloca de uma maneira fácil de compreensão. Os santos que estão na sexta dimensão têm uma compreensão exata qual é o tempo aqui na Terra, ou o que está acontecendo aqui na Terra. E nós vemos isso no livro de Reis, eu acredito que é, ou Crônicas, quando Samuel disse para Saul, ele sabia o que ia acontecer com Saul no próximo dia. Aí você diz, mas ele era um profeta, irmão Billy. Tudo bem. Depois nós vimos que Moisés e Elias estavam no Monte da Transfiguração, dizendo a Jesus a respeito das coisas que ele havia de padecer no outro final de semana. Mas nós entendemos que haveria um povo profético, e esse povo profético veio nessa última era através da mensagem de um profeta, Malaquias 4:5, e nós vemos que este grupo havia se dividido em dois. É isso que talvez nós vamos tentar voltar a falar aqui nesta noite. Como que este grupo foi dividido em dois grupos nos dias do ministério do Filho do Homem aqui para os gentios. Nós vemos que a mesma coisa aconteceu em tipo nos dias do ministério do Filho do Homem lá. Ele disse, olha, há um entre vós que não provarão a morte sem que veja a vinda do reino de Deus. E aquele foi João, o revelador, que é o tipo da noiva, não é verdade? E depois, junto com ele, estava Pedro e Tiago no Monte da Transfiguração, e eles provaram a morte antes que João tivesse a sua experiência e fosse tomado na ilha de Patmos. Nós vemos que nesse dia Deus não fez diferente. Deus
através de um profeta, nos trouxe uma mensagem, nos trouxe a fé de rapto, a graça de rapto, para tirar um povo que estaria vivo de sobre a terra e que também traria, através desta mesma mensagem, o poder para a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. Não é verdade? Essa é uma grande coisa que Deus prometeu para esta hora e nós cremos com todos os nossos corações. É uma hora tremenda, uma hora tardia, e nós estamos vendo tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. E mais precisamente, um dos maiores sinais, lembre-se disso, um dos maiores sinais para nós é olhar o posicionamento dos crentes. Quando nós vemos o posicionamento dos crentes, é um dos maiores sinais para a noiva dela entender a hora que ela está vivendo. Quando você olha para o seu próximo, para o seu irmão, para a sua irmã, e nós vemos o que Deus está fazendo na vida de cada um deles, este é o maior sinal de que a hora realmente tem chegado, não é verdade? Antes de nós darmos continuidade, gostaria de fazer uma oração. Vocês podem me acompanhar. Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Senhor, somos tão pequenos, somos tão inúteis, servos inúteis, mas através da graça nos oferecida na cruz, nós nos aproximamos de Ti nesta noite, pedindo que o Senhor possa estar conosco, com cada um dos ouvintes, dos irmãos, das irmãs, qualquer um daqueles que estará ouvindo esta pregação ou estes comentários a respeito da Tua palavra, que o Senhor possa ajudar-lhes nesta hora a compreender melhor algo que talvez não compreendam, que o Senhor possa me ajudar nesta noite também, que o Senhor possa me usar, nos perdoando primeiramente nossos erros, nossas falhas, que o Senhor possa me usar, possa me limpar, possa santificar cada um de nós, tanto o palestrante quanto os ouvintes. Pedimos a Tua ajuda nesta noite, pedimos no precioso nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, quando nós estamos falando, foi disso que nós falamos no culto passado, eu falei sobre, se você tiver oportunidade, você pode dar uma olhada lá depois, foi muito bom. Algumas das citações que eu fui capaz de conectar, alguns pensamentos, e mais especialmente na mensagem O Rejeitado, mostrando que em 1960, quando o profeta teve aquela experiência de ir na sexta dimensão, ainda o seu objetivo era maior. Ele disse assim: eu quero ver Jesus. Aí a voz, ou eles lhe disseram que ele estava um pouquinho mais alto, mas que é onde está Deus, onde está a presença de Deus, onde o próprio Deus está. É ali onde o profeta queria ir, em 1960, ele não foi lá, mas ele queria ir. Mas em 1963, aquilo que ele tanto desejava, ele não precisou ir lá, onde Deus estava, mas Deus veio até ele na forma da manifestação da sua palavra, através de 7 mensagens, nós sabemos da história, e ele foi tomado naquela nuvem e ele voltou para pregar os 7 selos para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos como é que Deus estava desenvolvendo o seu plano com o seu profeta e nós entendemos como é que Deus vai desenvolver o seu plano com a noiva hoje. Nós jamais entenderemos onde nós estamos parados ou por onde nós passamos se nós não olharmos para o profeta. O único objetivo de Deus ter enviado um profeta para esse dia, o único objetivo, foi de que ele queria nos dar um modelo, um exemplo, para que onde ele tivesse passado, nós passássemos também por cada uma das encruzilhadas, cada uma das esquinas, para que nós estivéssemos atentamente olhando, porque a Bíblia diz que Eliseu lavava as mãos de Elias, ou deitava água nas mãos de Elias. Isso quer dizer que a proximidade de Eliseu com Elias era tão grande, a tal ponto, que ele estava prestando atenção, vendo o que o profeta estava fazendo, para ver como é que ele conseguia os resultados dele. Não é verdade? O grande sucesso do ministério de Elias, Eliseu alcançou por uma simples coisa. Elias mesmo disse: olha, se você ver quando eu for tomado, ou em outras palavras, se você ver como é que eu vou ser tomado, então você terá a porção dobrada. E o que a noiva está fazendo hoje é observando atentamente qual é o segredo do profeta. Você lembra de Dalila? O que Dalila mais queria era descobrir qual era o segredo da força de Sansão. De onde vinha aquele poder sobrenatural para vencer as portas do inimigo. E o que a noiva tem feito nesse dia não é nada diferente. Ela está buscando observar a Elias para poder ser capaz
de trilhar o mesmo caminho. Lembra da profecia que foi dada ao profeta? Porque tu escolheste o caminho mais difícil, né? Então, uma vasta porção dos céus, uma enorme porção dos céus espera por ti, porque tu tens escolhido por tua própria decisão. O que nós estamos fazendo, através de uma decisão própria nossa, nós decidimos nos pôr ao lado de Jesus nesta hora, porque nós, além de amarmos Jesus, na nossa ambição, se é que assim podemos dizer, é nós chegarmos no rapto. E para chegar no rapto, vale a pena nós nos desfazermos de tudo que há nessa terra, não é verdade? Agora, como eu estava falando, nós sabemos que os santos, na sexta dimensão, estão esperando por um evento que aconteça aqui na Terra. Eles estão esperando para que um evento aconteça aqui na Terra. Vamos falar um pouquinho disso, porque veja bem, nós sabemos que a vinda do Senhor, como nós já temos enfatizado várias e várias vezes aqui, e é um pensamento que não é aceito por grande maioria, mesmo do povo chamado da mensagem, mas que, na minha opinião, é a chave para compreender as Escrituras e a mensagem na hora que nós estamos vivendo. Veja o que o profeta disse aqui no terceiro selo. Eu vou começar com essa citação, você presta bem atenção no que ele vai dizer aqui. O profeta diz assim, olha, quando Jesus estava falando com os discípulos, ele disse a respeito de João Batista, porque Jesus estava falando que ele ia ser oferecido, não é? Jesus estava dizendo que ele ia ser oferecido, que ele ia padecer. Então, imediatamente, os discípulos disseram assim, bom, se isso é verdade da maneira que você está falando, mas Elias não deveria vir primeiro? Você lembra dessa passagem, todos nós conhecemos. Mas veja o que o profeta diz a respeito disso aqui. Eles disseram, bem, por que as Escrituras dizem? Você está indo lá para ser oferecido agora. Por que as Escrituras dizem que Elias deve vir primeiro? Olha só isso aqui. Ele disse, ele já veio e vocês não ficaram sabendo. É Jesus que está falando para eles. Aí ele diz o seguinte, o profeta explica as seguintes palavras de Jesus. Olha só, eu, filho do homem, eles farão a mesma coisa. Em outras palavras, da mesma maneira que João Batista veio e eles não viram que aquele era o Elias prometido, ele disse, o filho do homem viria, que era ele que estava na frente deles, falando com eles, e ele disse assim, e eles farão a mesma coisa. O profeta está dizendo para nós o que Jesus quis dizer com que o filho do homem deveria padecer as mesmas coisas, isto é, de que eles pensariam da mesma forma que eles pensaram de João Batista. Da mesma forma que eles não viram João Batista, sendo o Elias prometido, da mesma forma eles não viriam o Filho do Homem, que foi a sequência daquele grande ministério que veio no finalzinho da era dos judeus e que Deus repetiria nesta era. Olha o que ele disse, eles farão a mesma coisa. Mas João, ele disse, fez exatamente o que estava para ele fazer. Olha, tudo que a Bíblia disse que João faria, João veio e cumpriu, exatamente. Mas mesmo ele cumprindo tudo que a Escritura dizia a respeito da sua pessoa, ele cumpriu exatamente tudo. Tudo, até o final ele cumpriu. E mesmo assim, ele sendo o cumprimento de muitas Escrituras, no livro de Isaías especialmente, eles não conseguiram identificar, através da vida daquele profeta, dos feitos daquele profeta, de que ele era aquela pessoa prometida. Mas tudo bem, isso nós já sabemos. Mas olha o que o profeta vai dizer aqui. Ó. Olha, fez exatamente o que estava para ele fazer. E disse, assim também deve o Filho do Homem padecer. Como eu expliquei para vocês, como o profeta explicou. Da mesma maneira que eles não viram João Batista, eles não veriam o Filho do Homem. Eu estou falando do nosso dia. Não estou falando dos dias dos judeus. Estou falando do nosso dia, porque foi uma repetição aqui. Mas olha o que o profeta vai falar agora. Agora, é aí onde eu creio que até mesmo... Olha só, agora... Olha isso aqui, irmãos. Grava isso aqui. E depois, se você puder, anota aí no teu livro. Depois. Olha, agora. Não disse que ele viria secretamente. Opa! Quer dizer que a vinda do Filho do Homem não é secreta? Olha o que o profeta está dizendo. Olha, não. A Bíblia não disse que ele, o Filho do Homem, viria secretamente. Mas que o rapto seria um segredo. Ah, então tem uma diferença entre a vinda do Filho do Homem e o rapto. Está vendo o que o profeta está dizendo aqui?
há uma diferença entre a vinda do Filho do Homem. Ele disse, a vinda do Filho do Homem não é secreta. Muita gente vai ficar sabendo. Agora, o rapto, olha o que ele diz aqui, mas que o rapto seria um segredo. E olha, ele diz assim, então se era tão secreto quando ele viesse, quanto mais o rapto será desconhecido. Está vendo como o profeta está separando a vinda do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Não é Cristo? É Cristo. Então, a vinda do Filho do Homem, ele está dizendo, a vinda do Filho do Homem não vai ser secreta, só vai ser menos conhecida do que o rapto. Você está entendendo? Olha só, deixa eu repetir. Agora, não disse que ele viria secretamente, o Filho do Homem, mas que o rapto seria um segredo. Então, se era tão secreto quando ele viesse, quanto mais o rapto será desconhecido. Vem? Isso aqui está na mensagem do terceiro selo, do dia 20 de março de 63, parágrafo 59. A partir do parágrafo 59, na versão em inglês. Agora, aí é onde está um dos maiores dilemas. Então, irmãos, é fato, é bíblico dizer que não é um segredo que o Filho do Homem está entre nós. Que o Filho do Homem foi manifestado e ele ainda está aqui na forma de sua noiva. Isso não é segredo. Agora, o que é segredo é o rapto, que no caso é a transformação de corpos. É disso que nós falaremos nessa noite. Em outras palavras, a vinda dele não é segredo, mas a transformação de corpos, isto sim é um segredo. Isso não, o público não conhecerá. E eu já vou, aguenta aí comigo. Você segura aí, porque nós vamos ver o que o profeta disse aqui a respeito dessas coisas. Agora, veja, quando Paulo estava falando a respeito da vinda do Senhor, Paulo disse assim, em 1 Tessalonicenses 4, 13. Ele disse, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então ele está falando aqui, não dos que estariam vivos, mas daqueles que dormiram em Cristo. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha só, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Certo? Então está falando da vinda de Cristo. Está falando da vinda de Jesus. Está falando da vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, quando ele viesse, Deus os traria, os que haviam dormido, com ele, não é verdade? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Que Deus traria aqueles que morreram em Cristo nas eras para trás. Isso é a Bíblia que está dizendo. Aí ele diz assim, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora, antes de eu continuar aqui, deixa eu falar algo para vocês. Nós sabemos que esse grupo final que estaria vivo, é o único grupo que vai captar a plenitude do mistério de Cristo. Então eles não vão captar apenas o mistério da ressurreição, mas o mistério da transladação. Irmãos, esse grupo que está vivo na última era, todos os demais grupos que dormiram nas eras passadas estão dependendo daquilo que esse último grupo aqui vai captar. Agora, nós sabemos que aqueles que faleceram na sétima era tiveram a mesma palavra que nós tivemos, tiveram o mesmo mensageiro que nós tivemos, não é verdade? Só que antes da manifestação completa das promessas de Deus nesta palavra acontecessem, eles dormiram em Cristo. Então, não tem como eles virem aqui antes que nós que estivermos vivos, que nós não podemos quebrar as Escrituras, nós que estivermos vivos, cheguemos até a perfeição. Então, há uma obra que nós devemos fazer aqui na terra, através do Espírito Santo, que é a plenitude da palavra de Deus ser manifestada nesse grupo que estiver vivo aqui, para que, quando nós alcançarmos a fé de rapto, uma fé perfeita, a graça de rapto, é isso que vai culminar que eles possam, que isso aconteça com eles, e não ao contrário. Veja, eles não podem chegar à perfeição, capta isso aqui, meu irmão. Eles não podem chegar à perfeição antes de nós chegarmos à perfeição. Não é nós que dependemos deles, é eles que dependem de nós. Lembre-se disso. Lembre-se disso.
Então, deixa eu repetir. E você vai entender por que eu estou falando isso. Olha, nós chegaremos à perfeição, e nós chegando à perfeição, de acordo com as Escrituras, nós chegando à perfeição, nós traremos eles. Porque onde que vai estar a voz da ressurreição? Neles ou nos que estão vivos? A pergunta eu faço para você. Onde que está a voz da ressurreição? Nos santos que dormiram? Olha, a voz da ressurreição, a voz que ressuscita eles, está neles ou está no grupo que está vivo aqui? Essa é a minha pergunta para você. Você que responda. Está entendendo? Onde é que está a voz da ressurreição? Neles, nos que dormiram ou naqueles que estão vivos? A voz da ressurreição estava em Lázaro ou estava em Jesus, que estava vivo? Aí você vai entender por que eu estou dizendo isso. A Bíblia diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tudo bem. Agora, aqui está falando dos que dormiram em Cristo. Mas lembre-se que na manifestação de Jesus nesta era, na manifestação da palavra nesta era, tinha um determinado número de nomes lá, de que estava determinado que eles dormissem em Cristo. Deus já sabia quem eles eram. E Deus já sabia, de acordo com essa escritura aqui, que havia um determinado número de pessoas que Deus sabia que não provariam a morte. Certo? Havia um determinado número de pessoas que não provariam a morte. Esses que não provariam a morte, quando a palavra foi aberta, tantos os nomes dos que haveriam de dormir, né? Estou falando dessa era. Tantos os nomes daqueles que haveriam de dormir estava no livro, tanto os nomes daqueles que haveriam de estar vivos também estavam no livro. Irmãos, lembre-se do quinto selo, eu já citei aqui várias vezes. O profeta disse que quando ele foi na sexta dimensão, ele viu 2 grupos lá. Ele disse assim como João viu 2 grupos. Quais eram os grupos? Quais eram os grupos que João viu? Dos judeus. Tinha 2 grupos de judeus. Os mártires que dormiram. E os 144 mil que vão estar vivos na vinda do Senhor. O profeta disse, assim como a João foi dado, ele disse, é melhor eu injetar isso aqui. Leia lá no finalzinho do quinto selo. Eu vi 2 grupos. Olha, eu vi a minha irmandade e os santos que estavam esperando pela vinda do Senhor Jesus. Opa! Agora, capta isso aqui, irmãos. Deus sabendo aqueles que deveriam chegar e aqueles que não deveriam chegar, veja, Deus revelou parte do mistério, capta isso aqui. Deus não revelou todo o mistério para aquele grupo. Aqui que está a dificuldade. Deus não revelou todo o mistério para a parte do grupo que haveria de dormir nessa era. Ele só revela a plenitude da palavra para nós. Lembra do parágrafo 399 do 7º selo? Olha, aqui foi omitido nos dias do irmão Brana e para frente também. Irmãos, todos que dormiram até hoje, todos que dormirem até a vinda de Cristo é sinal, é prova de que eles não captaram todo o mistério. Porque os que vão captar todo o mistério são aqueles que vão estar vivos. Aí você diz, mas como é possível, irmão? Porque as pessoas não entendem que Deus lida conosco de maneira progressiva. Apesar da palavra inteira ter sido aberta, mas é só agora que Ele está abrindo os nossos olhos para reconhecer aquilo que foi aberto lá em 1963. E o que foi aberto em 1963? A revelação dos nomes. Agora, esse grupo que vai estar vivo é tão especial, que eles têm fé de que eles vão estar vivos. A fé desse grupo, eles têm fé absoluta, eles não dizem assim, eu vou morrer. Eu não digo isso, pela graça de Deus. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, mas eu nunca disse isso e nunca quero dizer isso. Eu creio que eu não vou... Não, nunca diga isso. Você tem que ter uma fé. O irmão Brando disse assim, quando ele estava falando dizendo que como foi nos dias de Noé, como foi nos dias... Jesus disse, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé, que apenas 8 almas se salvaram. Aí o irmão Brando disse assim, aí você diz assim, então é impossível, nem vou querer. A irmã Brando disse, não, isso mostra que você não tem a fé certa para ir. A fé que você tem que ter é que se haverá um no rapto, esse vai ser você. Esse é a fé que Deus está tentando dar para o seu povo nesta hora. De que realmente aquele indivíduo tem uma fé tão absoluta, tão certeira através da palavra dele, da palavra de Deus, que aquela palavra é para ele. Essa é a fé que Deus está procurando. Alguém
que seja capaz de tomar Deus em toda a sua palavra, não apenas em sua palavra, mas em toda a sua palavra. E toda a sua palavra só vai ter um grupo que vai captar. É por isso que os demais que dormiram tanto da sétima era quanto das demais 6 eras estão dependendo em você. Eles estão dependendo em você. Então a hora agora, que Deus está estimulando a sua noiva agora, é para que eles alcancem um nível de fé a tal ponto de que eles tenham uma fé perfeita em crer que estes nomes, ou este nome que está lá, é o seu nome. De que aquela promessa é para você. É isso que Deus está tentando fazer. Mas vamos voltar ao X da questão aqui. Deixa eu voltar a repetir. Onde é que vai estar a voz da ressurreição? Se é que vai haver uma ressurreição, nós cremos que vai haver uma ressurreição. Onde é que vai estar a voz da ressurreição? No grupo que está lá na sexta dimensão? É eles que vão causar que nós seremos transformados? Ou é nós que causaremos que eles sejam ressuscitados? Onde é que a palavra em plenitude estaria? Neles, sendo que eu estou provando para vocês que eles não alcançaram toda a promessa. Porque Deus sabia que eles não chegariam. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Mas nós que estivermos vivos, mas nós que ficarmos vivos, isso vai acontecer. Seremos tomados juntamente com eles nas nuvens. Nós que estivermos vivos. Nós que estivermos vivos vamos captar todo o mistério, não eles. Não eles. Porque veja, você é uma evidência disso. De que grandes coisas que Deus já havia trazido através do seu profeta, só nesses últimos dias Deus está abrindo de maneira plena para nós. Aqueles que morreram para trás nunca viram aquilo que nós estamos vendo. Agora, por que Deus está fazendo isso? O profeta diz assim, ó, quando ela tiver necessidade de saber. Quando ela tiver necessidade, em outras palavras, quando houver necessidade, quando o rapto estiver para acontecer, ela tem necessidade de saber por um fato bem simples. Porque fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé de rapto foi reservada, lembre-se, a fé de rapto não foi reservada para todo o grupo da sétima era. Não, senhor. A fé de rapto foi reservada só para aqueles que ficassem vivos, que fazem parte do grupo da sétima era. Aí está a diferença. Eles não captaram todo o mistério. Ainda que eles são parte da sétima era, não captaram todo o mistério. Agora, enquanto eles estavam aqui, que seja bem claro, enquanto eles estavam na terra, eles não captaram todo o mistério. Então, mas tem um grupo aqui que vai captar todo o mistério e Deus vai falar através deles. É a maneira que nós cremos que a voz final para a era final estaria na noiva. Não é verdade? Agora, nós sabemos que Deus fala através daqueles que estão vivos aqui, não é verdade? Mas tudo bem. Aí diz assim, ó. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não estorvaremos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí você fala assim, tá vendo? Eles vão ressuscitar primeiro. Verdade. Nós não podemos ir lá sem que eles ressuscitem. Mas a minha pergunta para você é, o que é que causa a ressurreição deles? O que é que causa a ressurreição daqueles que partiram? É que esse grupinho que está aqui na terra vai alcançar um nível de fé tão grande, lembre-se, o profeta disse que eles, todos eles, dependem de nós. Você lembra das duas asas que o profeta fala no selo da Páscoa? Eu acredito que é, e no nascer do sol, na mensagem. Ele diz que são as duas asas do pássaro, que não pode voar apenas com a asa, não é verdade? Agora, aquela asa, a outra asa já está lá. Não tem nada que melhorar naquela asa. Já está lá. Agora, qual é a asa que está faltando chegar em sua plenitude? Nós, o povo que não vai provar a morte e vai no rapto. Deus não pode aperfeiçoar eles lá na sexta dimensão. A maneira de aperfeiçoar os santos é aqui, nessa dimensão. Os que estão vivos, ao atingir a perfeição, eles recebem a recompensa lá. Eles são aperfeiçoados através de nós. Não lembro da Escritura, mas a Escritura diz assim, que eles sem nós, que estivermos vivos, não serão aperfeiçoados. Não é verdade? Porque só tem um grupo aqui que vai captar todo o mistério de Deus. Depois diz aqui, ó, porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Não é verdade? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre
com o Senhor. Então nós sabemos que eles têm que descer aqui primeiro, não é verdade? Tem que haver uma ressurreição deles primeiro, não é verdade? Depois, olha o que a Bíblia chega a dizer aqui. Você percebeu o que diz aqui no verso... vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Não, eu acredito que está em 1 Coríntios 15. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 1 Coríntios... sim. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, verso 51. Diz assim, Paulo falando da ressurreição. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha, ele está falando desse grupo que não dormiria. Um grupo que estaria vivo. Mas esse grupo é o grupo da noiva na era final. Nós que estamos aqui. Vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Todos. Ele está falando que todos seriam... Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em outras palavras, a teofania, ou os que dormiram na forma teofânica lá ainda, precisa passar por um estágio final de transformação, que nós chamamos de glorificação, que é quando eles descem aqui para pegar os seus corpos, né, transformados, isso se chama glorificação, e todos nós nesse estágio, porque nós não vamos provar a morte como eles, mas teremos a mesma glorificação que eles têm. A diferença é que eles já dormiram e nós estamos vivos. E nós todos encontraremos com os senhores nos ares, não é verdade? Então nós vemos o que é que Deus está fazendo nesse tempo aqui. Agora, irmãos, às vezes palavras não são suficientes para mostrar o quadro, aquilo que Deus tem trazido para os nossos dias. Porque é tão simples que as pessoas perdem. Mas veja, deixa eu falar de algo aqui que eu já falei antes. Quando o profeta chegou na plenitude da palavra, Deus começou a operar com ele da mesma forma que Deus operou com Abraão. Deus veio através de sonhos, depois Deus veio através de visões, depois Deus lhe apareceu de uma forma teofânica e por fim era Deus em carne, não era verdade? Assim como Deus lidou com Abraão, Deus em carne, onde ele pôde falar com Deus cara a cara, né, em uma forma humana. Nós vemos que Deus lidou com o profeta dessa maneira e nós sabemos, como eu disse no começo, que Deus vai lidar com a noiva da mesma maneira que ele lidou com o profeta. Da mesma maneira, não vai ser diferente. Como ele lidou com o profeta, ele lida com a noiva. Agora, por que eu estou dizendo isso? Quando a abertura da palavra veio, quando a plenitude da palavra veio, em 1963, onde Deus vindicou que a palavra desse servo fiel, era autêntica, Deus desceu para vindicar aquilo que ele já havia pregado, desde 1946 até 1963. Em 1963 foi a vindicação de que aquilo que ele havia pregado era o assim diz o Senhor. Não é verdade? Nós sabemos disso. Mas veja, na mente de muitas pessoas, e eu talvez seja culpado disso também, nós sempre pensávamos que nós, a noiva, começaria o ministério de onde o profeta deixou para frente. Não é assim que Deus fez. Deus voltou a fita, vamos usar esse termo, Deus voltou a fita de onde o profeta havia iniciado e nós começamos a crescer em Cristo, a estatura de um homem perfeito, da mesma maneira que Deus lidava com o seu profeta. Você está entendendo? Até chegar a um ponto onde Deus vindicou a palavra daquele profeta e ele pôde chamar esquilos da criação, ele pôde parar a tempestade, ele pôde dar vida àquele peixinho. O que era aquilo? O que foi aquilo? Deus vindicando a palavra de um filho seu, um filho adotado. Agora, irmãos, a experiência do profeta não serve para nós. A única coisa que serve para nós é o exemplo do profeta, não a experiência do profeta. O profeta foi um daqueles que Deus deixou como exemplo, não é verdade? Deus usou aquele vaso. Jesus Cristo tem vindo na nossa era, primeiramente usando um vaso, para deixar um testemunho, deixar um exemplo para nós, para ver como é que nós devemos fazer para alcançar os mesmos resultados que esse profeta teve. Então, quando nós viemos aqui, quando nós aparecemos aqui, fomos chamados por Deus, através desta mensagem, a maneira que Deus começou a lidar conosco foi da mesma maneira que o profeta. Deixa eu perguntar algo para você. Irmãos, quando é que o 7º selo foi revelado para o profeta?
Quando é que o sétimo selo foi revelado para o profeta? 1946? 1956? 1959, quando ele criou aqueles esquilos da existência, final de 59? 1960, quando ele foi lá além da cortina do tempo? 1961, quando ele estava pregando as grandes mensagens que ele pregou, Apocalipse capítulo 4, as 70 semanas de Daniel e assim por diante? Não! O sétimo selo para o profeta vindicado dessa era, Malaquias 4, 5 e 6, Deus só revelou para ele o que era o sétimo selo no final do seu ministério. No final do seu ministério, não no começo do seu ministério. Agora, eu pergunto para você, era Deus que estava no começo do seu ministério ou não era? Era. Mas veja, era Deus em sua parcialidade. Uma porção de Deus, uma porção maior, uma porção maior, uma porção maior, até que em 63 chegou a totalidade, a plenitude de Deus na vida daquele profeta. O que é que a noiva tem passado durante todo esse tempo? A noiva está chegando na totalidade da palavra. Veja, onde eu estou querendo chegar aqui? Onde eu estou querendo chegar aqui? A partir de 63, todo o mistério de Deus foi revelado. Mas o mistério revelado de Deus não era para ser captado, a não ser quando a noiva chegasse no final do seu ministério. No final. É por isso que, quando diz aqui, ó, olha aqui. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E também outras escrituras de que seus santos viriam com ele na sua vinda. Certo? Mas veja, nós estamos vendo aqui que há uma diferença entre a vinda do Senhor e a ressurreição e rapto. Porque a ressurreição acontece junto com a transformação de corpos nossos. É isso que eu estou querendo mostrar. As duas coisas acontecem junto. Inclusive, nós já provamos aqui, em poucas palavras, que não há ressurreição sem antes de uma perfeição da noiva. Não há ressurreição sem que a noiva chegue em uma perfeição, onde Deus pode adotar ela, onde ela esteja em um estado de filhos e filhas de Deus adotados, isso quer dizer perfeição, para que aquilo que é perfeito esteja nela, a tal ponto de que ela falar é Deus falando através dela. Não é verdade? É disso que se trata a ressurreição. Aquilo que nós vimos em parte, de uma maneira pequena, no profeta, ele ressuscitando um animalzinho, nós cremos que Deus operará de maneira plena quando esta hora chegar. Claro que nós estamos crendo que esta hora está se aproximando. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Isso vai acontecer no final, não no começo do ministério. Veja, assim foi com o profeta. Assim foi com o profeta. Nós sabemos da ressurreição daquele garotinho, nós sabemos de tudo isso. Mas aquela ressurreição não é a ressurreição dos que dormiram em Cristo. O irmão Branham explica isso. Que a ressurreição que ocorreu com aquele menino é uma ressurreição diferente. Aquele menino nem sequer sabemos se tem salvação. Não é disso que se trata. Nós estamos falando de um povo que vai ser glorificado, não apenas ressuscitado. Não é alguém que morreu e é ressuscitado. É alguém que dormiu em Cristo e vai ser glorificado através da palavra que vai estar naqueles que estiverem vivos. É diferente essa ressurreição. E muito mais diferente da ressurreição do peixinho no ministério do irmão Branham. É uma coisa totalmente diferente que só vem no final do ministério, quando a noiva chegar à sua plenitude. Espero que esteja captando o que eu estou dizendo aqui. É bem simples, eu gostaria apenas de falar alguns pensamentos, você pense a respeito disso, e eu acredito que nós todos vamos ser abençoados através disso, não é verdade? Olha, o profeta diz assim, ó, a respeito de... Deixa eu ler para vocês aqui, ó. São Mateus 27, 51. E eis, isso aqui está falando de quando Jesus rendeu o seu espírito na cruz, ali houve uma ressurreição, não é verdade? E diz assim, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, tem algo muito profundo aqui, eu não sei se eu vou ser capaz de passar para vocês, que Deus me ajude, mas olha só. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Outra coisa que é bem interessante aqui, nós notarmos, é que no verso 52 diz assim, ó, é um detalhe que eu quero passar para vocês. Não diz que os corpos de todos os santos ressuscitaram, mas que muitos corpos, não todos, apenas alguns foram ressuscitados nessa ocasião, não todos. O profeta já vai explicar isso para nós aqui, já vou ler para vocês. Não todos. Que dormiam foram ressuscitados. Eles saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, grava isso. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lembre-se, o único lugar que eles apareceram foi dentro da cidade santa. Em mais nenhum lugar eles foram vistos. E o profeta está dizendo, vai dizer isso aqui para nós. Agora, quando o profeta fala sobre esse texto, ele diz assim, ó, olha, de cima a baixo, e a terra tremeu, e as pedras fenderam, e os sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saíram dos sepulcros depois de sua ressurreição, entraram na santa cidade, e apareceram a muitos. Está citando as Escrituras. Aí o profeta diz assim, aí está aqueles eleitos, aquela noiva. Aí ele diz assim, não toda a igreja judia veio ou vem adiante naquele tempo. Está falando disso aqui, porque veja que era no final da dispensação gentia, ou judia. Ele diz assim, não toda a igreja judia vem adiante naquele tempo. Aí ele diz assim, ó, olha o que ele vai dizer aqui, profundo. Todos fizeram o mesmo sacrifício. Todos eles estavam debaixo do sangue derramado do Cordeiro. Mas ele diz, mas lá havia um grupo eleito, e aquele grupo eleito, assim que o evento chegou, grave essa palavra, evento. Assim que o evento chegou, veja, ali não era a vinda de Cristo. Ali não era a vinda de Cristo, porque ele havia vindo muito tempo antes. Ele havia estado na terra muito tempo antes. Mas o profeta está falando que ali foi um evento diferente. Este evento de Mateus 27, 52, a partir do verso 50, é um evento diferente ou um evento dentro de um evento. É algo que acontece dentro da vinda do Senhor. Porque aqui ele havia chegado no final do seu ministério, ele já havia sido rejeitado, já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, ele próprio já havia ressuscitado, assim como nós. Nós estamos vivendo nos dias em que a palavra já foi ressuscitada. Não é verdade? Ela já foi rejeitada, ela já foi ressuscitada, ela está na noiva, há um povo aqui que aceitou, mas ele fala, assim que o evento chegou, aqueles que creram nele com sinceridade, aí o profeta diz, agora eu estou chegando na palavra vencer, porque ele estava pregando a mensagem chamada Como Posso Vencer. Aliás, o título dessa mensagem não é Como Poderei Vencer, é Como Posso Vencer. Não é Como Poderei Vencer, como se fosse impossível. O nome original em inglês, o profeta disse, Como Posso Vencer. Tá? Você marca aí. Agora estou chegando à palavra vencer. Agora, guardem isto. Esses tinham verdadeiramente vencido, sinceramente fazendo as mesmas ofertas que os demais haviam feito, mas em sinceridade venceram as coisas do mundo. Quando a propiciação corretamente foi feita por eles, eles estavam no paraíso até aquele ato naquele tempo. Olha só, até aquele ato, a palavra que o profeta usou aqui de ato, é ato igual de um teatro, igual uma cena. Ó, até aquele ato naquele tempo, quando aquele tempo foi feito, aquele finalzinho de tempo, algo que acontece. Lembre-se que o profeta disse sobre os 30 e 40 dias? Nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Tá? Vamos lá. Eu espero que eu tenha recebido aqui uma citação que eu pedi para o pastor Maia, e eu acredito que ele mandou para mim aqui. Já vou deixar engatilhado aqui, que eu quero ler para vocês. Não é verdade? Sim, aqui está. Olha só. Assim que o evento chegou, que creram nele com sinceridade, agora estou chegando a mais. Quando a propiciação corretamente foi feita por eles, eles estavam no paraíso. Lembre-se que o profeta, quando ele disse que ele foi na sexta dimensão, ele não disse que era o céu. Quando aquele homem quis criticá-lo, lá no quinto selo ele fala disso. Ele falou, eu não disse que era o céu. Ele disse, eu disse que era um lugar como o paraíso. Até porque, quando eu cheguei lá, eu ainda perguntei, eu quero ver Jesus. E eles me disseram, ele está um pouquinho mais acima, no céu, não no paraíso. Jesus não está no paraíso, Jesus está no céu, não é verdade? No seu estado glorificado, e mais para cima não é lá no segundo andar. Significa que é uma dimensão, uma profundidade maior dentro daquela dimensão, não é verdade? E aliás, quando Paulo disse que foi ao terceiro céu, 1 Coríntios 12, se eu não me engano, verso 2 ao 4,
Quando ele vai explicar no verso 4, quando ele vai explicar o que é o terceiro céu que ele havia dito, ele diz que era o paraíso, da mesma maneira que o profeta disse. Lê lá para você ver. Mas tudo bem, não vamos discutir sobre isso, que nós já falamos sobre isso. Até aquele ato naquele tempo, quando aquele tempo foi feito. Eles haviam vencido e estavam descansando, dormindo. Vejam, muitos corpos daqueles que dormiram no pó, vejam, dormiam. Aí ele diz assim, agora, se nós tivéssemos tempo, poderíamos voltar a Daniel, quando Daniel, aquele eleito que havia vencido, e ele disse, segue o livro, Daniel, pois tu deves descansar com o teu lote. Eu peguei a palavra original aqui para nós entendermos melhor o que significa. Não é verdade? Pois tu deves descansar com o teu lote, com o teu grupo. Você vai descansar com o seu grupo, cada um deles vão descansar com os seus grupos. Aí ele diz assim, mas quando o príncipe vier, o qual vai se parar pelo povo, tu vai estar naquele lote. E aqui estava ele, vem adiante. Quando isso acontece aqui, que Jesus foi ressuscitado e esses santos aparecem, aí o profeta diz assim, aqui estava ele, era um deles. Aí olha o que ele vai explicar. E aqui estava ele, vem adiante. Não todo Israel, mas o tipo noiva de Israel. Em outras palavras, não tem uma noiva eleita aqui e ela é a única que vai no rapto? Não é isso? Não tem uma noiva eleita aqui dos gentios, de todos aqueles que vieram através das eras, dentro daqueles que foram chamados para fazer parte do rapto, somente a noiva eleita. E agora ele está dizendo que a mesma coisa aconteceu no Velho Testamento. Ele disse assim, aqueles que eram eleitos lá dos judeus, né, do grupo judeu, ele disse, Daniel era um deles e a promessa que Deus lhe deu para Daniel, falou, olha Daniel, você vai estar naquele lote. Em outras palavras, você é parte daqueles que vão ressuscitar. Lembra que Abraão disse que era para enterrar ele em Jerusalém? Lembre-se que Abraão disse que queria ser enterrado exatamente lá, José, Jacó, todos eles, porque eles sabiam que a ressurreição ocorreria lá, não é verdade? Olha o que ele diz aqui, ó. E aqui estava ele, vem adiante, não todo Israel, mas o tipo noiva de Israel. Agora, o resto de Israel não vem adiante até a ressurreição geral. Opa, são salvos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em São Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, não disse assim todos os corpos de santos. Então quer dizer que os outros também eram santos. Mas apenas um grupo seleto daqueles foi chamado para a grande ressurreição. Não é verdade? E agora, olha o que o profeta vai dizer aqui. E agora, na vinda do Senhor Jesus, na vinda, não no rapto, na vinda, não na transformação de corpos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que realmente estiverem amando sua vinda, como é que eu vou amar algo, sendo que esse algo não está aqui para eu amar? É uma experiência, é um tempo que Deus determinaria na terra, em que o Filho do Homem estaria se manifestando, produzindo fé de rapto em um povo, para causar que eles saiam daqui. Essa é a obra de Deus. Deus tem descido até nós, na forma da ministração da sua palavra em um profeta vindicado por ele próprio, para que através das palavras que ele disse através desse profeta, causassem em nossos corações que nós tivéssemos uma fé de rapto tamanha, para que produzisse uma fé de rapto tamanha, para que nós possamos ser transformados. Deus não pode descer aqui e fazer uma obra sem que ele trabalhe dentro de um processo antes, ele próprio. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor desceria com alarido, que é a mensagem. O próprio Senhor desceria com a mensagem aqui. Isso se trata da vinda do Filho do Homem. Isso se trata da manifestação da pessoa de Jesus Cristo na forma de um profeta. O profeta não era Jesus, mas era Jesus Cristo que estava usando aquele vaso para falar comigo e com você, para produzir uma fé de rapto suficiente para nos tirar daqui. É a única coisa que Deus fez. Mas o que foi que Jesus disse? Encontrará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Em outras palavras, de que adianta Deus descer à terra, falar com você, mas se você não tem fé para crer naquilo que o próprio Deus está dizendo para você, você nunca vai ter uma fé perfeita para ser transformado, e é isso que acontece com vários, inclusive as virginésias não alcançaram um nível de fé suficiente para tirá-los daqui, para lhes dar a graça de rapto, a fé de rapto para que saísse daqui, não é verdade? Olha o que ele diz aqui. E agora na vinda do Senhor Jesus, aqueles que realmente estiverem amando sua vinda, que estiverem vivendo por ela. Como que eu vou viver pela vinda do Senhor no rapto? Não tem como viver. Ele está falando de uma experiência.
Ele está falando de algo como o nosso profeta viveu. O profeta viveu a vinda do Filho do Homem no seu dia. O profeta, desde o seu nascimento, em 1906, quem é que apareceu lá no seu berço? Quem era aquela luz, quem era aquele que apareceu em cima daquela árvore? Quem é que apareceu em cima do rio Ohio? Assim como João Batista estava batizando no Jordão, ali tinha um homem batizando no rio Ohio. Aquela luz aparece lá em cima. Ele disse assim, o Espírito disse para João, sobre aquele que você virdes repousar e permanecer a luz, não é? Este é o Messias. Agora, aquela mesma luz que havia descido sobre Jesus, desta feita, desce lá mais para frente sobre o seu profeta. Não é verdade? Não que o profeta é Jesus Cristo, mas o profeta é um dos membros do corpo de Jesus, a sua noiva. E a mesma experiência que ele teve, nós devemos ter. É tão difícil as pessoas entenderem isso, não é verdade? E deixa eu dizer algo aqui, irmãos, sem querer ofender ninguém. Muitos dizem que a vinda de Cristo foi em 63. A vinda foi em 63. Olha, é verdade. Só que é o seguinte, vamos virar a fatia do pão e vamos falar algo mais. Foi o começo para a sua noiva e o final para o seu profeta. Foi o final do ministério do profeta. Veja, eu estou perguntando para vocês, quem é que se manifestou em 1906? Quem é que se manifestou lá naquela árvore? Quem é que se manifestou em 1933, no dia 11 de junho, em cima do rio Ohio? Quem é que se manifestou no dia 7 de maio de 1946, lá naquela caverna para o profeta? Quem é que se parava junto com o profeta para discernir os corações daquelas pessoas? Quem é que estava ali? É a vinda de quem aquilo ali? Ele disse, este é o anjo da aliança. O anjo da aliança está de volta lá com ele, não conosco. Não. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Um tipo da noiva desse dia. Então, veja, eu já falei isso várias vezes. A mesma experiência que o profeta teve, a noiva deveria ter. Deus não poderia vir na plenitude da palavra em 1963 para a sua noiva. Ia matá-la. Ela não estava preparada para isso. Ela tinha que primeiro ser preparada através do ministério de João Batista primeiro. E eu li aqui algo no culto passado, mostrando que a maneira que João Batista apresentou Jesus, ele disse assim, este aí, quando ele disse assim, quando ele fala dessa experiência, ele disse, aquele que me disse que sobre aquele o qual o Espírito de Deus descesse e permanecesse, repousasse e permanecesse, não só pousasse, mas que permanecesse, ele disse, este é o Messias, não é verdade? Aí ele continua dizendo, e ele diz assim, este é o Filho de Deus. Ele não disse que era o Filho do Homem. Então veja, a noiva, por um período, estava passando pelo ministério do Filho de Deus, não o Filho do Homem. O Filho do Homem, o que quer dizer Filho do Homem? Alguém que é gerado de homem, sendo que Deus, não é verdade? E se encarna neste. Aí ele é chamado de Filho de Homem. Por que Ezequiel foi chamado de Filho de Homem? Porque Deus, não é verdade? O Filho de Deus, que é o próprio Deus, é uma manifestação teofânica, é uma manifestação em um corpo celeste, vinha a um homem de carne, ele usava aquele corpo para falar, para profetizar. Como é que Ezequiel profetizou coisas? Exatamente como Isaías, sem errar nenhuma palavra ou outra. Todos os profetas. Porque o mesmo Espírito que havia usado o primeiro profeta, usa o último profeta. Você está entendendo? Agora, só há um grupo em toda a história. Que captaria toda a plenitude da palavra. Veja, eu disse para vocês e vou falar de novo. O grupo que dormiu com Cristo até agora não captaram todo o mistério de Deus. Eles não captaram. Porque se houvessem captado, eles seriam parte daqueles que ficam aqui, aqueles que estão vivos. Não é verdade? Deus reservou isso apenas para determinados nomes que estariam no livro. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Você lembra que eu mostrei para vocês que mesmo que lá da sexta dimensão, aqueles santos disseram para o profeta que ele deveria voltar à terra, mas que ele voltaria para estar com eles, e que todos eles juntos desceriam à terra? Eles sabiam o que ia acontecer com o profeta. Está na mensagem rejeitado. Estou com a nota aqui, mas não, se eu tiver tempo eu posso até repetir para vocês. Mas nós estamos vendo o seguinte. Olha o que diz aqui eu gosto muito dessa escritura. Em Apocalipse 10, nós já conhecemos. Apocalipse 10, veja. Aquele anjo que desce, o anjo forte que desce vestido de uma nuvem,
na verdade, nós sabemos que é Cristo. E ele põe o pé sobre o mar e sobre a terra, não é verdade? E ele tinha na sua mão um livrinho, não é? Depois, a partir daquele livro que estava na sua mão, é revelado os nomes que estavam naquele livro, que eu por fé creio que o meu nome está lá e você também. E o profeta anuncia quais eram esses nomes através da pregação da palavra, verdade? Eu li a citação para vocês aqui no culto passado, a respeito disso, e eu vou ler de novo, porque esse aqui é muito importante. Deixa eu só rever isso aqui para vocês. Olha o que ele disse aqui, ó. Agora ele disse assim, quando ele estava na sua obra mediatorial lá atrás, está falando do ministério de Filho de Deus, né? Como mediador ele é filho de Deus. Para reivindicar ele é filho do homem, porque ele sai atrás de cada um dos seus eleitos, aqui na terra. A palavra vem a cada um dos seus eleitos. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas algum dia ele vem adiante para tomar este livro que ele redimiu, está falando isso lá atrás, lá em 63. E tudo que está neste livro seria ele, pois este é o crente, as palavras no livro. Então este livro que veio aberto aqui, isso aqui está na mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado, parágrafo 524, na versão em inglês. Então, quando o livro aberto, ele desce com o livro aberto, e o profeta capta ou recebe diretamente de Deus a revelação da palavra, que são os nomes, de acordo com o que o profeta está dizendo aqui, ele anuncia os nomes. Tá? Essa é a primeira parte daquilo que Deus faria, anunciar os nomes. Qual que era o mistério de Deus? Cristo é o mistério de Deus, mas a noiva de Cristo é Cristo também, pequenos Messias. Ela é noiva, o que ele é, ela também é. Então ele revela esses nomes. Quando ele prega a mensagem, ele entrega a mensagem, ele está entregando cada um desses nomes, não é verdade? Mas há algo que acontece aqui. Olha só, depois dos dias do profeta, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele ainda estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Só a partir de então, lembre-se disso, João não entrou no seu ofício profético sem que ele tivesse comido todo o livro. Ele teve que comer o livro. Aí ele entrou no seu ofício profético. Nós estamos falando do 7º selo. Ele não podia profetizar sem que antes ele tomasse o livro. Aí ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Então nós entendemos o que acontece aqui. Então nós vemos que o que estava acontecendo ali era justamente isso. Que o mesmo anjo que havia vindo aqui, o anjo da aliança, que tem vindo nessa era, ele não deixou a era porque o profeta partiu. Nós vemos que agora é uma comunicação direta entre a noiva, João, e o anjo, porque o comando que o 7º anjo deu para João falou, agora você, não eu. Os dias do profeta já se foram, mas você vai e toma o livrinho. Da mesma maneira que o profeta tomou o livro na sua mão, nós devemos tomar o livro na nossa mão. Por quê? Porque agora, através do sangue de Jesus, por causa que nossos nomes foram contados lá, achados lá, nós somos achados dignos de tomar o livro, não é verdade? Então veja só. Olha o que ele está dizendo aqui. E agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que realmente estiverem amando sua vinda, que estiverem vivendo por ela. Quando ele aparecer nos céus, depois então, quando ele aparecer nos céus, a igreja que estiver morta em Cristo ressuscitará. E aqueles serão mudados em um momento. Os demais não vão saber de nada daquilo. Olha o que o profeta vai dizer. Ele está dizendo aqui que os demais não vão saber de nada. E olha o que ele diz aqui, ó. Lembre-se, apareceram para aqueles na cidade. O rapto vai ser deste jeito. Nós veremos uns aos outros, o profeta está dizendo, nós vamos ver uns aos outros, todos aqueles que fazem parte do rapto daqueles que estão vivos, nós vamos se congregar, nós veremos todo o grupo antes de sairmos daqui. Nós se reuniremos. E ele diz assim, e nós os veremos, falando dos que dormiram. Aí ele diz assim, o resto do mundo não vai ver eles. Opa, então quer dizer que esses santos que vão aparecer aqui, o mundo não vai ver eles. Ó, será tomado como uma ida secreta, esperando por aquele tempo. Isso aqui está na mensagem Como Posso Vencer, do dia 25 de agosto de 1963. Você viu que ele disse aqui, que ele está se referindo à Bíblia para dizer que eles só aparecem para o grupo eleito? Eles não aparecem para os demais? E ele disse assim, porque a Bíblia disse que apareceram para aqueles na cidade.
E nós sabemos que lá era um tipo da verdadeira cidade. Na verdade, você viu como que diz lá? Eu achei muito interessante isso aqui. Veja, diz assim, ó. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quer dizer, lá eles só apareceram dentro da cidade santa. E nós sabemos que esta cidade santa é a noiva. Lá foi um tipo, mas aqui nós sabemos que é a noiva, porque em Apocalipse 21, veja o que diz aqui. Olha só. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ele disse, mas antes ele havia dito, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Aí ele disse, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isso aqui não é Jerusalém natural, porque veja o que a Bíblia diz o que é a Jerusalém natural, que o povo chama de cidade santa. Sabe o que o povo chama de cidade santa? Ah, eu fui na cidade santa. Olha como que a Bíblia chama ela. Em Apocalipse 11, verso 8. Quando fala de Moisés e Elias. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então não tem nada de santa naquela cidade, ela precisa ser purificada. A cidade que está lá, de acordo com a Bíblia, é chamada de Sodoma e Egito. Porque o próprio diabo está pisando lá em cima, a abominação desoladora ainda está lá em cima, e isso faz dela um lugar imundo. Deus tem que limpar aquela cidade. Então a única cidade santa verdadeiramente que existe hoje aqui é a noiva do Senhor Jesus, porque ela é a nova Jerusalém. Ela é a nova. Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. No reino de meu pai. Não é verdade? O reino está falando de um país. No reino de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Então nós vemos o que é que ele está dizendo aqui. Não é verdade? Agora, algum tempo atrás, eu estava falando sobre o soar. Estava falando sobre o soar desta mensagem que a nós foi trazido. Eu falei isso, eu acredito que no programa passado. E eu não sei se captaram, mas é de extrema importância que no livro das eras, o profeta disse que aquele anjo, que aquela voz que aparece em Apocalipse 11, 15, não é o mensageiro terreno. Em outras palavras, isso aqui não acontece nos dias do mensageiro terreno, porque ele disse que esse aqui é o mensageiro celeste que está soando. Mas ali a Bíblia está dizendo, e tocou o sétimo anjo. Ou em outras palavras, e soou o sétimo anjo. E eu expliquei para vocês que aqui era o final do soar da mensagem que havia começado em Apocalipse 10, 7. Não é verdade? Ele começa a soar em Apocalipse 10, 7 e ele termina de soar em Apocalipse 11, 15. Agora, nós sabemos que a conclusão desta obra, e nós provamos por Tessalonicenses 4, que a conclusão desta obra não são os que dormiram em Cristo. O profeta dormiu em Cristo, a conclusão dele não acontece através dele. A conclusão desta obra acontece através dos vivos. Não é verdade? A conclusão desta obra vai acontecer através dos vivos. Então, o final do soar. Veja, irmãos. Tudo isso que está acontecendo aqui, nós temos a vinda de Cristo no ministério do Filho do Homem, que é o que produz fé de rapto na sua noiva, que é o que nos traz a fé de rapto. No final desse ministério, assim como nos dias de Jesus, no final desse ministério, há uma ressurreição. Não no meio, não no começo. Eu não estou falando da ressurreição do garotinho, que o irmão Brana falou, não estou falando da ressurreição da filha de Jairo, nada disso. Não estou falando da ressurreição de Lázaro, não é essa ressurreição que estou falando. Aquela ressurreição foi natural. Eles foram ressuscitados e todos eles morreram. Não é verdade? Você acha que aquele peixinho que o profeta orou por ele e ressuscitou está vivo até hoje? Não, ele morreu. Lázaro também foi ressuscitado e ele morreu. Agora, a ressurreição que nós estamos falando é a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo ante a última trombeta. Não é verdade? Agora, ante a última trombeta, aí você disse assim, não, mas a trombeta, de acordo com a Bíblia aqui, ou da maneira que nós estamos vendo, ele não é o profeta? Ele não é a sétima trombeta? Já não soou? Opa, peraí. O profeta começou a soar a última mensagem. Mas quem termina de soar, quem conclui a obra do soar da última mensagem, é um povo eleito, preparado por Deus, os escolhidos, os chamados, escolhidos e fiéis que estariam sobre a terra
os que estivessem vivos, não os que estivessem dormindo em Cristo. É esses que concluem a obra. Essa conclusão foi deixada para mim e para você fazer. Nós temos que chegar a um determinado ponto para que possamos trazer isso, não é verdade? E eu, como eu estava dizendo, algum tempo atrás, nós estávamos mostrando sobre isso, que esse instrumento que Deus usou nesse tempo final, veja, esse instrumento, quem é o instrumento de Deus na era final? O grupo final. Só que esse grupo final foi dividido em dois. Lembra que eu falei isso para vocês, citei várias escrituras, mostrei várias citações do profeta, que esse grupo foi dividido em dois grupos, porque na sétima era, Deus repete o que ele havia feito nas 7 eras. Um grupo vivo e um grupo daqueles que haviam dormido. Deus fez isso também na sétima era. Debaixo desse mensageiro, irmãos, tem dois grupos. Aqueles que dormiram e aqueles que estarão vivos na vinda do Senhor. Aqueles que nós conhecemos, que vieram debaixo da mensagem desse profeta, dormiram. Mas quem é o mensageiro deles? O profeta. Mas eles fazem parte do rapto? Não. Eles fazem parte da ressurreição. Agora, claro que todos nós seremos transformados, mas estou falando daqueles que não vão provar a morte. Agora, é através destes que a perfeição da palavra viria, não é verdade? Então é isso que nós estamos vendo. Agora, achei outra coisa interessante que o profeta disse aqui, para adicionar aquilo que nós estamos falando. Na mensagem, Deus se escondendo em simplicidade e então se revelando da mesma forma, ele, dessa escritura onde diz assim, Mateus 27, diz assim, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o que o profeta vai dizer aqui. E quando dizem que os sepulcros se abrirão, aí o profeta para e diz assim, como é que os sepulcros vão se abrir quando... Aí ele dá uma parada, ele diz assim, olha, eu não tenho tempo de entrar nisso, o que eu queria. Eu vou ter que tomar isso, só para mostrar a simplicidade de Deus. Aí ele diz assim, e aquele cálcio e potássio e tudo, quando tudo que estiver em você de materiais apenas dá uma colher. Em outras palavras, uma pessoa que morre, o corpo vai se decompondo, vai se desfazendo, a tal ponto que se demorar muito, a única coisa que vai sobrar é uma colherzinha de pó. É o que o profeta está dizendo aqui. Aí ele diz assim, é verdade. E o que isto faz? Se rompe de volta o espírito e vida. Deus apenas fala e o rapto vem. Não vai por aí, olha o que ele vai dizer, não vai por aí e os anjos vêm e cavam os sepulcros e tiram a carcaça velha daqui. O que ela é? Falando a carcaça. É nascida de pecado para começar. Mas ele está dizendo, mas uma nova feito à semelhança dela. Vocês sabem? Bem, se nós tivermos isso, se nós tivéssemos essa carcaça, se é isso que Deus vai trazer para nós de novo, mostrando que essa ressurreição que acontece dos santos não é igual à ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, de Lázaro, daquele garoto da Finlândia, daquele menino mexicano, aquele bebezinho que foi ressuscitado. Ele disse assim, se fosse a ressurreição daquele corpo, olha o que ele diz aqui, é nascido de pecado para começar. Mas ele diz assim, mas é um feito à semelhança dela, da carcaça. Vocês sabem, bem? Se nós tivermos isso, nós morreremos de novo. Em outras palavras, se Deus ressuscitar isso aqui de novo, nós vamos morrer de novo. Vem? Ninguém vai dizer os sepulcros abrirão e os mortos vão sair para fora. Pode ser que seja verdade, mas não abertos do jeito que você diz aberto. Então essa ressurreição que o povo tem em mente, de como é que vai ser essa ressurreição, não é da maneira que eles estão pensando. O profeta que está dizendo, vem? É verdade. Não vai ser assim. Ele diz assim, será um segredo. Porque ele disse que ele viria como um ladrão de noite. Está na mensagem, Deus se escondendo em simplicidade e então se revelando da mesma forma. Agora, se nós pegássemos versículos isolados, nós poderíamos até entender que em Tessalonicenses, assim que a palavra fosse restaurada para nós, assim que Jesus, que é o Filho do Homem, fosse manifestado para nós, imediatamente os mortos ressuscitariam, não é verdade? Mas nós entendemos que não é assim que acontece, não é verdade? Se nós apenas pegássemos, aqui onde diz assim, porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e ainda diz, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Mas quando o profeta vai descrever o que acontece aqui nessa ressurreição daquele
dentro da vinda do Senhor. Não é verdade? Dentro da vinda do Senhor, o que acontece? Acontece um evento especial só para o finalzinho desse evento. Não para o meio, não para o começo. Assim como eu disse para vocês que a abertura do 7º selo, não a abertura, mas aquilo que havia sido omitido do 7º selo seria feito conhecido por volta da vinda do Senhor, por sua noiva, de acordo com as palavras do profeta. Não é verdade? Agora, até aí nós captamos. Mas deixa eu falar mais uma vez. O evento da ressurreição é algo que acontece no final. E quando o profeta vai falar disso, desse evento, dentro desse evento da vinda do Senhor, a escritura que ele se baseou para falar, foi justamente Jesus ter aparecido, não é verdade? Ser visto por aqueles 500, junto com os santos que apareceram apenas dentro da santa cidade. Não é verdade? Mostrando assim que eles só vão aparecer para a noiva eleita, só para aqueles que vão, não para os demais. Eu acabei de ler para vocês aqui, não é verdade? O resto do mundo não vai ver eles. Está na mensagem Como Posso Vencer. O resto do mundo não vai ver eles. E a escritura que ele está usando aqui para provar isso é quando ele diz assim, ó, lembre-se, apareceram para aqueles na cidade. Quem é que está na cidade hoje? Quem é que faz parte da cidade? Eu não estou falando de Jerusalém natural. Eu estou falando da Jerusalém que desceu do céu. Dos nomes que foram revelados, dos nomes que foram manifestados. Para estes, eles serão manifestados. Nós veremos uns aos outros e nós os veremos. O resto do mundo não vai ver eles. Porque será tomado como uma ida secreta, esperando por ele aquele tempo. Aí nós captamos. Tá. Voltando ao pensamento aqui. Esse ato da ressurreição e da transformação dos nossos corpos só acontece no final. Porque se eles ressuscitam, não pode demorar mais do que 40 dias, de acordo com o tipo bíblico que nós temos, até que nossos corpos sejamos transformados. Quando isso estiver acontecendo, é sinal de que o rapto ou a mudança de corpos não está mais do que 40 dias de distância, de acordo com o tipo bíblico e de acordo com o que o profeta diz. Vamos ver se é essa citação aqui. Isso. Vamos ver se é isso aqui. Eu não sei se é essa citação. O irmão Brand disse assim: eu gostaria que eu pudesse vir aqui por cerca de 2 ou 3 horas ou 3 semanas, só no ensino bíblico de profecia e coisas. Veja onde estamos vivendo, amigos. Qual é o problema com as pessoas? Vocês não conseguem ver que estamos no tempo final? Está tudo terminado. A próxima coisa será uma varredura que vai agarrar aquele grupinho junto. E, olha só, a próxima coisa será uma varredura que vai agarrar aquele grupinho junto. Em um mês, mais ou menos por aí, em um mês, como é que está dizendo aqui? Em um mês, por aí, ela terá se ido. Em um mês, por aí, ela terá se ido. Assim que ela estiver ajuntada. Bem, nós estamos no fim, não sobra esperanças em lugar algum. Corra a Cristo, gente. Está na mensagem, deixando escapar a pressão, do dia 18 do mês 5 de 1962. Vamos ver se eu consigo achar aqui, se tem mais alguma coisa. Não, acredito que é só isso mesmo. É só isso mesmo. Só essa citação que eu gostaria. Mas não é essa que eu queria ler para vocês, mas tudo bem. Mas o tipo bíblico é que eles foram vistos durante aquele período de mais ou menos 40 dias, onde eles foram vistos pelos santos dentro da cidade santa. E então, isso foi o final do ministério. E a última coisa que aconteceu foi quando Jesus foi tomado naquela nuvem. E desde então, ele não havia sido visto até que aquela nuvem retornasse em 1963. E ele desce para estar no nosso meio, para produzir uma fé de rapto através do ministério profético, na abertura da palavra, para nos dar condição de rapto. Ele tinha que fazer algo antes para que nos condicionasse, para que nos tirasse de Laodiceia, para que levasse a nossa fé através da pregação desta palavra, para que começasse a lidar conosco de uma maneira, da mesma maneira que ele lidou com o seu profeta, para que nos tirássemos da terra. Não é verdade? Então, aí estamos nós parados. O nosso maior anseio, nosso maior desejo é de que nós cheguemos a
plenitude, a perfeição da palavra de Deus, porque nós sabemos que é a única coisa que vai nos tirar desta terra. Há um povo que vai viver de toda a palavra de Deus, não parte, não 99%, mas 100% da palavra de Deus, uma fé perfeita, uma fé capaz de nos arrancar dessa terra e realmente transformar esses corpos mortais, uma fé capaz de tirar os santos daquela dimensão para que nós possamos vê-los aqui, não é verdade? E com isso, todos nós, juntamente, encontraremos com o Senhor nos ares, não é verdade? Aí estamos nós parados. Há muitas outras coisas que nós poderíamos dizer, mas eu gostaria apenas de deixar esses pensamentos para vocês sobre a hora que nós estamos vivendo, de onde é que nós estamos parados, porque veja, irmãos, a Bíblia é um livro que, dentro de um período de tempo, Deus está executando várias obras. Dentro da vinda do Senhor, muitas coisas acontecem. Veja, dentro da vinda do Senhor, tudo isso que nós temos visto acontecer, tem acontecido dentro desse período. Mas a última coisa que acontece, qual é a última coisa que acontece? A ressurreição daqueles que dormiram e a transformação dos corpos. Não é verdade? É isso que é a última coisa que acontece. Não acontece no metade do ministério, acontece no final do ministério. Quem é que não quer que nós cheguemos a esta hora? Meu maior desejo é que nós já estivéssemos nessa hora. Mas Deus tem o seu programa e nós sabemos que esse grupo coletivamente vai chegar a um nível de fé igual, coletivamente. Não é verdade? Todos chegarão ao mesmo nível de fé e é isso que vai culminar na fé de rapto e é isso que vai fazer com que todas essas coisas aconteçam, a adoção completa dos filhos e filhas de Deus. Eu espero que tenha sido fácil de captar, não quis complicar muito hoje, quis falar de um assunto mais simples sobre a vinda do Senhor, para nós entendermos o que é que Deus está fazendo por nós agora. Os irmãos que nos acompanharam, a irmã Rosane e a irmã Ada, de Novo Hamburgo, a irmã Milena e a irmã Juremi Gomes, de Osório, no Rio Grande do Sul, a irmã Margarete, o irmão Mateus, de São Leopoldo, o irmão Adão e família, de Criciúma, de Santa Catarina, o irmão Heraldo e Lucéia, de Forquilinha, Santa Catarina, o irmão Luiz e família, de Itajaí, Santa Catarina, o irmão Laudair e família, de Videira, Santa Catarina, o irmão Vilmar, a irmã Suzana, a irmã Suelen, a irmã Leia, o irmão Davi, o irmão Edson, a irmã Sueli, o irmão Osmar, a irmã Madalena, de Assis Chateaubriand, no Paraná, o irmão Guedes e família, o irmão Olivier e família, o irmão Luiz Dias e família, o irmão Eliezer Cipriano e família, todos de Cascavel, no Paraná, a irmã Regiane Munhac, o irmão José Rocha, a irmã Thalita, a irmã Margarida e Vicentina, o irmão Elber, a irmã Josiane, a irmã Sandra Mara, a irmã Sabrine Flores, o irmão Newton, o irmão Mateus e Odici, o irmão Josué, o irmão Lucas e o irmão André, todos de Curitiba, no Paraná. O Manuel e a sua esposa na Fazenda Rio Grande, no Paraná, o irmão Guiomar e a irmã Maria em Lindalva, e a irmã Lindalva, em Guaíra, no Paraná. O irmão Marcos e família em Jataizinho, no Paraná. O irmão Juraci e família em Londrina, no Paraná. O irmão Rocha, o irmão Abílio e Rosângela, em Maringá, no Paraná. A irmã Deise Castilho e família, a irmã Sueli Maia, em Pinhais. O irmão Felipe e família, o irmão Joglair e família, o irmão César e família, a irmã Ruth Maia e filhos, a irmã Rosângela, a irmã Célia, a irmã Diele, a irmã Dalit, o irmão Eduardo, a irmã Heloíse, o irmão Pablo, a irmã Ana, a irmã Marília, e o irmão Eliezer, o irmão Samuel, a irmã Franciele, o irmão Sebastião, a irmã Maria Cleide, o irmão Bruno e Christian de São José dos Pinhais, o irmão Carlos Eduardo e família, e o irmão Hélio e Vinícius, lá em Serra Morena, no Paraná, o irmão Gilson e família, o irmão Ademir e família, o irmão Jair Oliveira, a irmã Vilma Bonfim, mais 7 pessoas, a irmã Ruth, a irmã Graça, o irmão Gabriel, sua família, o irmão William, Toledo, no Paraná, o irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, o irmão Rubens Brito e família, o irmão Daniel e família em Campinas de São Paulo, o irmão Aparecido e família em Cosmópolis de São Paulo, o irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos, o irmão Edivaldo Leite e família em Itapevi, em São Paulo, a irmã Lena em São Carlos, São Paulo, a irmã Dulce e família em São José dos Campos, São Paulo, o irmão Josias, a irmã Denise, a irmã Júlia, a irmã Dora e a irmã Vitória, em São Paulo, o irmão Elifas e a irmã Mônica, em Macaé, Rio de Janeiro, o irmão Enoque, a irmã Wilcilene, a irmã Odete, o irmão Eliu e a irmã Lindicei, em Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o irmão Adriano e Luciana, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o irmão Ricardo e Esther, a irmã Derzina, a irmã Gabriela e Tereza, em Belo Horizonte, o irmão Gilson Ferraz, Cristina, Minas Gerais, a irmã Elizabeth Aguiar, em Garapé, Minas Gerais, o irmão Edson e Raquel, Juiz de Fora, Minas Gerais, o irmão a irmã Ruth e o irmão Isaac, em Lagoa Santa, Minas Gerais, o irmão Jesus, em Pouso Alegre, Minas Gerais, o irmão Antônio e família, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais,
irmã Ana Medeiros, Rio Manso, Minas Gerais. Irmão Mauri e Venina, em Uberlândia, Minas Gerais. Irmão Valdir, irmã Raquel, irmã Zenilda, em Brasília, Distrito Federal. Irmão Samuel, irmã Ruth Lima, irmão Marcos Maia e a sua família em Recife, no Pernambuco. Na igreja, o pastor Raimundo nos acompanhou, irmão Eres Araújo, irmão Tiago Menezes, irmão Guilherme Gregolin, irmão Matheus Maia, irmão Hugo Maia, irmão Valdir Araújo, irmão Silvio Mendes, todos da equipe técnica aqui, fazendo tudo isso acontecer para nós. Não é verdade? Vamos ver se tem mais alguém que nos acompanhou. Eu acredito que esses foram nossos ouvintes nesta noite. Que Deus possa acompanhar cada um de vocês. Foi apenas um dos pensamentos que eu quis compartilhar com vocês, mostrando quem é esse grupo dos vivos, não o grupo daqueles que morreram. Quem é o grupo desses que estão vivos? Quem eles são e qual obra foi destinada para eles fazerem? Que Deus deu na mão desse grupo eleito algo para fazer que nunca aconteceu sobre a face da terra antes. Lembre-se, Jesus, o nosso mestre, ele passou por tudo isso, mas ele teve que provar a morte. Nós não provaremos a morte, crendo assim, de que nós estamos tão próximos que nós não temos que provar a morte. Mas eles dependem de nós para o aperfeiçoamento. É isso que Deus tem entregado para nós e que Deus possa abrir mais o nosso entendimento, que Deus possa revelar Sua palavra mais para nós nessa hora, porque eu acredito que quando ela precisasse saber, eu acredito que agora é uma hora que ela precisa saber e nós vemos o aperto que tem vindo, a hora de angústia e que tem vindo sobre a face de toda a terra para tentar apertar essa noiva. Mas a promessa de que quando chegasse esta hora haveria um poder que seria capaz de não só protegê-la, mas tirá-la daqui também. Nisso estamos confiados. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente noite e até a próxima, se Deus assim permitir. Amanhã temos o culto aqui, final de semana. Deus abençoe cada um dos ouvintes e que fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.